Bem, povo abençoado, eu sei que nesta manhã alguns de vocês estão indo para o seu escritório, mas nesta manhã eu quero encorajá-los enquanto vocês vão para os seus escritórios, seus empregos e aqueles que estão em casa. Mas nós vimos muito claramente que o Senhor está lidando com a igreja em um aspecto muito importante da sua vida e do seu cristianismo aqui. O Senhor começou a falar a respeito dos eventos que acontecem dentro do reino do céu, dentre os eventos que acontecem lá. Então nós vimos que há uma cerimônia para aqueles que se prepararem bem, ouvirem o toque de despertar e a voz que está clamando por arrependimento e para retornar à santidade e se preparar para a vinda do Messias e para receber Jesus e ser santo, e que vocês ouçam esta voz que o Senhor tem enfatizado, este chamado com sinais e maravilhas espantosos e milagres históricos feitos pelo Deus Todo-Poderoso, aleijados andando. É um tempo muito poderoso na igreja. E nós vimos que o Senhor agora está chamando a atenção da igreja para os eventos que acontecem dentro do reino do céu. E não há um lugar maior para a igreja ou para uma geração do que estar focado na glória. E então agora, nós sabemos muito bem que quando o Senhor falou a respeito das recompensas e da prestação de contas que vai acontecer diante do trono de Deus no céu, enquanto você vai para o seu escritório nesta manhã para recapitular com vocês novamente que o Senhor eventualmente agora está chamando a sua atenção para aqueles que não se preparam para aquele evento cerimonial, aquela vida cerimonial no reino do céu, aqueles que não ouvem a voz do Senhor, que está clamando por arrependimento. Se você falhar em ouvir, então o Senhor agora fala a respeito do destino deles no inferno, onde agora os desobedientes serão levados para o inferno. E isso nos oferece uma tremenda oportunidade nesta hora, enquanto vocês vão para o seu lugar de trabalho, para refletir sobre a nossa vida, sobre como que eu tenho vivido a minha vida. Eu tenho visto as maravilhas de Deus, os milagres de Deus, eu tenho visto os feitos de Deus, ouvi a mensagem do arrependimento, ouvi sobre justiça e santidade sendo pregada, para refletir sobre a sua vida enquanto você começa o seu dia hoje, como que isto tem impactado você. E nós vimos muito claramente, povo abençoado, que o contraste entre céu e inferno é inacreditável. Então, tem que haver uma escolha óbvia neste mercado de trabalho, para dizer assim, neste dia presente, nesta vida presente. E nós vimos muito claramente que no inferno haverá muito choro, e haverá muito clamor e pranto, haverá tremenda escuridão. Nós vimos em Mateus 13:15, 16, me perdoem. E nós também vimos que naquele lugar há chamas, há tormento. O homem rico e Lázaro, nós vimos como que o rico repentinamente se achou no inferno em tremendo tormento. Nós vimos que esta punição é eterna. Então, estas são coisas que você tem que refletir e tem que estar na sua mente enquanto você vai trabalhar. Você tem que ter certeza de meditar nisso enquanto você vai trabalhar e pensar: como que eu vou para o trabalho hoje? Eu ouvi a respeito do céu e do inferno, então como é que eu faço uma determinação hoje de como eu vou viver no meu trabalho, no que diz respeito à minha jornada para o céu? Porque nós vimos que há terror eterno no inferno, fogo eterno, juízo eterno, punição eterna. E a escritura que nos conduziu foi a escritura no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículos 9 e 10, onde o Senhor diz que a fumaça do tormento deles subirá para sempre, eternamente. Agora, por que é que o Senhor faz com que eu venha falar com vocês a respeito do céu e então falar com vocês a respeito do inferno? Povo abençoado, vocês sabem que o entendimento a respeito da severidade, o entendimento do terror do inferno é o que vai fazer com que você, como cristão, como humanidade, como pessoa, começar
a levar a sua salvação com maior seriedade, porque agora nós entendemos a obra maior que o Senhor Jesus fez na cruz por vocês, para te redimir daquele tormento eterno. E é por isso que o Senhor me faz vir até vocês, para te fazer lembrar daquilo que o Senhor disse a respeito do inferno, o lugar preparado para os injustos, para os pecadores, para os que não se arrependeram, para os rebeldes. E você vê muito claramente que o Senhor está dizendo que uma vez que você está armado, equipado com a informação de que quão terrível é o inferno, então você vai apreciar mais a Jesus. Você pode apreciar a graça que Jesus conquistou para você e te deu de graça, para que agora você viva uma vida no temor de Deus. E você sabe que viver no temor de Deus essencialmente significa temer a Deus e dizer, não, eu não quero estar debaixo da ira de Deus, porque em Hebreus 10:31, se você ver do 21, no 31 ele diz, horrenda coisa é cair na mão dos Deus vivos te julgando. Então você vê, o Deus julgará o seu povo. Então ele vai trazer a vingança. Então, equipado com esta informação e este conhecimento do inferno que o Senhor está trazendo para as nações, eu sei que a terra inteira está sintonizada, uma vez que você está ciente do terror e do tormento, da severidade do inferno, então você pode fazer uma decisão maravilhosa. E é isto que me faz vir até vocês e falar com vocês a respeito do horror do inferno e dos perigos que você está correndo aqui ao ser rebelde. Porque ele disse que a graça te ajuda a viver no temor de Deus e vai te fazer apreciar mais a graça que Jesus conquistou para você como igreja. Uma vez que você está ciente de quão terrível é o inferno, também vai fazer com que vocês alcancem a sua família. Você não quer que seus filhos e filhos, teus pais, todos, vai fazer com você os evangelize e alcance as pessoas que estão perecendo, as almas perdidas, para que eles parem de brincar com o pecado aqui, porque o pecado não é uma brincadeira. Há uma visão que eu nunca compartilhei, eu vou compartilhar hoje. Quando o Senhor me trouxe ao inferno, eu pude ver como que é o inferno para que eu pudesse transmitir para vocês quão horrendo é o pecado. E lembre-se que o que ele me mostrou foi apenas um pouco, porque é esmagador. Foi um pouquinho, mas foi absolutamente horrendo. Lembre-se. Quando a Bíblia fala dos vermes que nunca morrem, então ele me mostrou aqueles vermes que nunca morrem. É tão pavoroso que eu teria que preparar vocês primeiro antes de trazer para vocês. É aquilo que você chamaria de cuidado. Estas mensagens podem ser perturbadoras. O corpo inteiro de alguém coberta com milhares de vermes devorando. Foi insuportável de se ver. Eu pulei daquela tremenda visão. Não é uma brincadeira estar em pecado? O pecado não é uma brincadeira. E o Senhor não vai brincar com o pecado. E é por isso que você vê, enquanto começamos nesta manhã no livro de Isaías 66, versículo 24, ele diz, eles sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O seu verme, o verme que os devoram não morrerá, e o seu fogo que os queima não se apagará. E eles causarão repugnância a toda a humanidade. Deus está descrevendo o inferno, o que vai acontecer no inferno, e ele está dizendo que os vermes que os devoram não morrerão, quero dizer, são vermes eternos. Você pode imaginar bilhões de vermes dentro de você e te devorando, cavando dentro de você? Quem quer viver desta forma? Se você está na Austrália, na Coreia do Sul, já nos Estados Unidos é profundamente na noite, qualquer que seja a sua circunstância, você tem que refletir naquilo que Deus está dizendo agora. É óbvio que a nuvem de Deus me envolveu. O Senhor
Então o Senhor está confirmando que é Ele mesmo quem está falando, e o Senhor está advertindo muito claramente a respeito das consequências do pecado. É por isso que quando você vê no livro de Colossenses, capítulo 3, você abram comigo lá, eu vou ler para vocês o livro de Colossenses. E o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, se você ler a partir do versículo 1, isto é o que ele diz. Colossenses 3, 1, ele diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o seu pensamento nas coisas do alto e não da terra, porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então esta é a promessa de Deus para aqueles que nasceram de novo, e é isso que Deus espera, que você seja nascido de novo agora. Ele está te encorajando a focar no céu. Você vive na terra, mas está focado no céu. Agora que você sabe quão terrível, quão horrendo é o pecado, então o terror do inferno, lembre-se que no inferno, quando você está atormentado com fogo e enxofre, não há nem mesmo oxigênio lá. Tanto que eu sei do inferno, não há oxigênio suficiente lá. Suas narinas, sua boca, seu nariz, as chamas saem. Quando você vai respirar, tentar respirar, você está sob extremo fogo e tormento. Então fogo sai pelas suas narinas, porque o Senhor dá para os desobedientes um corpo que vai sustentar aquele juízo eterno. Então não deixa ninguém nunca jamais mentir para você que quando você morre, você vai para o inferno, você queima, então acabou, e daí? Não! Você estará naquele estado eternamente. E você vai poder sentir a punição de Deus, o juízo de Deus. Nós vimos muito claramente que o juízo, a condenação e a punição continua tanto quanto Deus vive. Então é eterno, povo abençoado. É eterno. Se você abrir no livro dos Salmos, Salmos 90, enquanto vocês estão indo para o escritório, eu vou ler para vocês Salmos 90, no livro dos Salmos, capítulo 90, versículo 2. Então, nos versículo 2, ele diz: para que eu possa encorajar vocês para refletirem vez após vez no que é que o Senhor está fazendo para vocês nesta noite, para que você possa redefinir sua vida. Então, você tem que saber o que é que acontece com aqueles que falham em ouvir a voz da nuvem de Deus que está clamando por arrependimento agora. O tormento que vai agarrá-los no inferno, é isso que vai te fazer apreciar mais a graça de Jesus. Você vai honrar a salvação de Jesus. Você não vai se misturar com o pecado quando você for para o teu trabalho. Você não vai ficar cobiçando um homem ou uma mulher. Não, agora você vai tomar a graça de Deus mais seriamente, vai apreciar mais e mais, e vai te fazer viver no temor de Deus no teu escritório hoje, no teu local de trabalho. E vai fazer com que você tente alcançar as outras pessoas, porque você agora tem misericórdia dos que estão vivendo na ignorância e no pecado. Você também não quer que eles vão para aquele lugar. Então você vai fazer a tua parte dizendo: por favor, cuidado. Você sabia o que vai acontecer com aqueles que não se arrependerem? Você vai alcançar seus pais, seus filhos nesta manhã, e eles vão receber Jesus. Então o livro dos Salmos 92, ele diz: antes que os montes nascessem e criasses o mundo inteiro, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então ele está dizendo que o juízo no inferno vai durar enquanto Deus viver. Ele diz: antes que os montes nascessem, ou que se fossem formados a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu é Deus. Então ele está dizendo que depois desta vida, se você não se preparou, você vai morrer no pecado, e você vai ser arrastado para esta punição
eterna, este juízo eterno que durará para sempre, o que está escrito no livro do Apocalipse 14, 9 e 10. Ele diz, a fumaça do seu tormento sobre pelos séculos dos séculos, ou seja, enquanto Deus viver, ele diz, de eternidade, eternidade, tu és Deus, então não há fim para este juízo. Então esta é uma oportunidade maravilhosa para você mudar o seu curso agora. Se você ver em Provérbios 7, 27, veja o que ele diz em Provérbios 7, 27, nesta manhã, enquanto você vai para o seu trabalho. Provérbios capítulo 7, ele diz o seguinte no versículo 27. Ele diz: a casa deles é um caminho para a sepultura, indo para as recâmaras da morte. Deus está usando isto para descrever que o inferno é a masmorra que está nas profundezas da terra. Você vai querer viver no poço do inferno? Ele diz as recâmaras da morte. Eles estão indo para as moradas da morte. Versículo 27, significando que você vai ficar aprisionado lá embaixo. Você estará confinado lá, é como uma cela cavada profundamente muito escura. O pecado não é uma brincadeira enquanto você vai para o seu trabalho hoje, saiba disso. Eu quero te encorajar que Deus está falando comigo a respeito do arrebatamento da igreja, a vinda do Messias, os aleijados estão andando, e isso é uma boa coisa. Mas não brinque com o pecado. O pecado é aterrorizante, povo abençoado. O pecado é terrível, é isso que o Senhor está dizendo, que as recâmaras da morte, lá embaixo, Provérbios 7, 27, é isso que acontece com aqueles que não se arrependerem. Se você olhar em Jó, capítulo 17, versículo Jó 17, 16, ele diz o seguinte, Jó 17, 16, ele diz, ele descerá, ela descerá às portas do Sheol? Desceremos juntos ao pó? Novamente, Deus está proclamando para vocês e trazendo uma ilustração de como que é o inferno. É ser lançado nas profundezas da morte. Entretanto, o Senhor está te estendendo a graça, porque Ele não quer que você sofra isso. Ele quer que você entre no céu. E o inferno, se você olhar no livro de 2 Reis, 23, 10, em Israel, o vale de Ben-Hinnom, Ben-Hinnom quer dizer filhos de Hinnom, na parte sul de Jerusalém, há um vale, e naquele vale, eles jogam tudo lá, desde todo o lixo da cidade, as carcaças dos animais que morreram, os cadáveres, os gados, e o cheiro lá e os vermes é inacreditável. Também naquele tempo, eles costumavam praticar idolatria, eles adoravam este Deus demoníaco e satânico ao qual eles ofereciam seus filhos e filhas. Então, naquele vale, o fogo nunca apagava. E estava cheio de vermes lá. Os vermes estavam cheios lá, eles nunca morriam. 2 Reis 23, 10, ele diz, veja o que ele diz, povo abençoado. Ele diz, também profanou Tofet, que ficava no vale de Ben-Hinnom, de modo que ninguém podia usar para sacrificar, queimar o seu filho ou filha no fogo de Moloque. Então, aquele vale continha todo o lixo de toda Jerusalém. Todo o lixo de Jerusalém era derramado lá. Os cadáveres, os sacrifícios, pessoas que eram crucificadas também eram jogadas lá. Era um lugar horrível, cheio de vermes e de fedor. E é lá onde o Senhor Jesus, de onde ele trouxe a palavra Geena, o significado de inferno, a imagem
do inferno. Então, que fedor horrendo! Você pode imaginar aquele gato que morre lá na sua casa, ou alguém, ou um corpo morto, um cadáver apodrecendo na sua casa? Mas quantos cadáveres lá apodrecendo com vermes? Que cena que o Senhor me mostrou naquela visão, quando Ele me mostrou lá embaixo, os vermes comendo as pessoas. Milhares de vermes sobre as pessoas. E do outro lado é o lado do fogo. Então você pode imaginar por si mesmo quanto que você não vai querer brincar com o pecado. Você vai querer obedecer ao Senhor. Você não vai querer brincar com o pecado. Ele diz no livro de Marcos, capítulo 9, Marcos 9, 48, ele diz o seguinte, no livro de Marcos, capítulo 9, povo abençoado, ele diz, Marcos 9, 48, ele diz, podemos começar no 47, ele diz, e se o teu olho te fizer pecar, tropeçar e cair, arrancam. E eu sinto muito te dizer que este olho pode ser o seu filho que te faz pecar, o teu marido te atrai para o pecado, a tua esposa te atrai para o pecado. Então, isto pode ser o teu trabalho, o que quer que seja. Poderia ser a sua própria mente, a sua TV, suas revistas, seus amigos. Ele diz, é melhor para você entrar no... Então ele diz, é melhor entrar no reino de Deus com um só olho. Então ele fala, se é o teu pé que te faz pecar, é melhor você cortar fora, porque é melhor você entrar no céu sem pé do que ficar com os dois pés e ser lançados no inferno, onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Então, eu sei que algumas vezes você não tem como desenvolver uma imagem, mas é um fogo constante. Você não consegue respirar lá embaixo. Então o fogo, quando você respira, entra pelo teu nariz e pela tua boca. E se o teu olho te faz tropeçar, no 47, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno. Versículo 48 ele diz, onde o seu verme que os come não morre e o fogo não se apaga. Então, veja, quando se trata de brincar com o pecado, da forma como você vê a igreja deste dia presente brincando com o pecado, esta geração presente está brincando com o pecado. Eles são nascidos de novo na igreja, mas quando eles vão para o seu escritório, agora ele deu uma carona para uma moça, ela está sentada lá com o vestido curto e o pecado já começa bem ali enquanto eles estão indo para o trabalho. Você poderia ter evitado isso, mas agora que você está armado com este entendimento do que é que espera aqueles que brincam com o pecado, olha agora, ele diz, é melhor que você corte este olho, arranca-o, do que entrar no tormento eterno. O inferno é um lugar terrível. O inferno está te esperando para te receber, ele diz. É lá profundamente. Zacarias 9, versículo 11. Ele diz que não tem água, é um lugar sem água. O livro de Zacarias, capítulo 9, povo abençoado, nós nos lembramos do livro de Lucas 16, ele diz, por favor, pai Abraão, poderia nos enviar Lázaro para simplesmente tocar um pouco da água com seu dedo e me dar, porque eu estou em tormento aqui. É tormento. Dia e noite, não tem descanso. Então, você já considerou este pecado no qual você está praticando? Ou você está dando essa carona para essa moça? Ou então você entra naquela loja e começa a flertar com aquele homem? Zacarias 9:11, ele diz o seguinte, quanto a você, por causa do sangue da aliança, da minha aliança com você, eu libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Então ele diz que o inferno é um poço sem água e é lá embaixo da terra, é embaixo da terra. Entretanto, quando você olha o livro de Eclesiastes,
Eclesiastes 11, ele diz que a humanidade somente pode se preparar aqui e agora. E ele disse, onde quer que a árvore caia, lá ela cairá para sempre. Você não pode dizer, eu vou mudar. Quando eu entrar na eternidade, eu vou mudar. Não. Hebreus 9, 27, ele diz que ao homem é destinado morrer apenas uma vez. Então, o homem vive apenas uma vez, então terá que enfrentar o juízo. Então, enquanto você está indo para o escritório nesta manhã, você está considerando estas coisas? Você está considerando que o inferno é tormento total, choro, pranto, escuridão, aguardando por aqueles que brincaram com o pecado, que estão trivializando o pecado? Você tem considerado isto? Veja o que ele diz em Isaías 24, 22. Isaías capítulo 24, versículo 22. Enquanto nós já estamos terminando, Isaías 24, versículos 22, para que você possa receber Jesus e honrar a Jesus. Ele enviou seus mensageiros com absoluta evidência, com a autoridade do céu para convencer o seu coração. Aquele que criou o coração, ele sabe como que o seu coração pode ser alcançado, para que o seu coração se aparte do pecado e então seja santo. Mas veja o que o Senhor diz aqui, Isaías 24, o povo abençoado, se você abrir comigo lá, nós iremos diretamente ao versículo Isaías 24, 22, ele diz, eles serão arrebanhados juntos como prisioneiros numa masmorra. Veja a descrição do inferno que o Senhor traz para vocês, enquanto outros estarão celebrando a vida eterna no reino da glória, enquanto que eles estarão amarrados juntos. Eu sei que eu vou pregar esta mensagem nesta noite, vai ser um sermão muito poderoso, mas eu apenas pensei que enquanto você está indo para o escritório, o lugar mais suspeito aonde você vai, o inimigo repentinamente aparece diante de você na sua secretária, pela forma como ela está vestida, ela vem para te mostrar um papel, então ela sai andando. Sabe, esse tipo de coisa que acontece em todo mundo, então é para te impedir, para guardar o seu coração, para te ajudar, para te impedir, te restringir. É importante que você pegue esta advertência quando chegar no seu trabalho, que brincar com o pecado é mortal e inacreditável, as consequências são eternas. E ele diz aqui, eles serão arrebanhados junto como prisioneiros numa masmorra. Eles serão trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. É isto que é o inferno. Você nunca vai ter liberdade. Você está totalmente trancado lá como em uma cela, mas muito profundamente lá embaixo, e é fogo inacreditável e tormento. Apenas o mero pensamento de que você está perdido e as pessoas lá em cima não pensam mais a teu respeito, o simples pensamento de que ninguém nunca mais está se lembrando de você. É por isso, lembre-se do Lázaro e do rico. O rico disse, por favor, envie uma mensagem para os meus irmãos, é horrível estar aqui, porque uma vez que você está lá, ninguém nunca mais vai lembrar de você. Você se foi. Você está agora preso lá embaixo na masmorra. Você está perdido lá e as pessoas estão lá em cima e eles já te esqueceram. Então ele diz, no livro de Isaías 65, 17, ele diz, eis que eu crio novos céus e novas terras, porque as coisas passadas não serão mais lembradas, as pessoas não se lembrarão mais de você. No céu, no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém, eles nunca mais se lembrarão de você. O mero pensamento de que você está esquecido e totalmente perdido, e ninguém nunca mais se lembrará de você, totalmente esquecido, é insuportável, é aterrorizante. E é por isso que o Senhor está dizendo no livro de Ezequiel 33, 12, o Senhor diz o seguinte, diga para eles que assim, certamente como eu vivo, declara o Senhor, soberano Senhor,
Eu não tenho prazer na morte dos ímpios, mas antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus maus caminhos e vivam. Voltem! Voltem! Deus está implorando para vocês. Em outras palavras, arrependam-se! Arrependam-se dos seus maus caminhos. Por que vocês morreriam, povo de Israel? Por que é que o Senhor está dizendo isto? Ele está dizendo isto porque o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Ele não poderia jamais imaginar que quando você vai para o trabalho, que você iria escolher o pecado. Em outras palavras, escolher o inferno quando há maior graça para a santidade, para o arrependimento, para a justiça, a graça de viver uma vida cristã separada que está disponível para vocês. O Senhor não pode imaginar, jamais imaginaria que você escolheria ir para o inferno. Entretanto, Ele não consegue entender que a graça que Ele deu para você, você iria rejeitar, você iria abandonar o Senhor. Jó 4,16, ele diz. 1 João 4,16, ele diz. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, porque Deus é amor. Todo aquele que vive em amor, todo que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, se Deus apresentou este enorme atributo deste amor, que na verdade transcendeu, fez com que Ele descesse até aqui para te alcançar. Por que você deveria morrer no inferno? Por que você deveria ir para o inferno? Jeremias 31, olha isso. Veja agora, este conhecimento do inferno e do tormento do inferno e do horror do inferno, ele diz, tem que fazer com que você viva no temor de Deus. Antes de Jeremias, vamos no livro de 2 Coríntios 5. Veja o que ele diz em 2 Coríntios 5. Eu vou ler somente o versículo 11. 2 Coríntios 5, 11. Ele diz, uma vez que conhecemos o que significa o temor do Senhor, nós procuramos ajudar os outros, avisar para os outros. Então, uma vez que você está ciente do que significa o temor de Deus, o conhecimento do juízo que Deus reservou para aqueles que amam o pecado, aqueles que se recusam a ouvir a voz de Deus, a voz do arrependimento e da santidade, então ele diz, já que você sabe isso, agora nós temos que tentar convencer os outros. Então você tem que alcançar mais pessoas agora para deixá-los cientes de quão terrível é o inferno. Na universidade você tem que alcançar os que estão em pecado e dizer, não. Não, porque há tanto pecado, por causa dos perigos do pecado. Meu irmão, por favor, apartem-se do pecado. A Bíblia nos diz que haverá juízo que está aguardando. Então, isto vai te fazer querer alcançar mais pessoas. Vocês vão querer alcançar as pessoas. Neste conhecimento do que Deus fará com os pecadores, vai te impelir a não permanecer como você está, mas também alcançar os outros também. Porque este horror e a letalidade do pecado é uma condição terrível que vai sobrevir àqueles que forem para o inferno. Em outras palavras, vai te fazer apreciar muito mais a graça de Deus, vai te fazer amar muito mais a Jesus e a cruz. É por isso que quando você vê a igreja deste dia presente, que ama tanto o pecado, quando eu olho para eles, eu choro por eles. Todos os que manifestam rebelião contra a voz do Senhor, que está clamando por arrependimento, eu choro por eles, eu choro diante do Senhor por eles. Porque eu digo, eu desejaria que eles soubessem, se eles soubessem um minuto do que eu sei, o que está aguardando os pecadores, o que está aguardando os que não se arrependeram, os rebeldes. É uma coisa terrível, cair nas mãos do Deus vivo te julgando no inferno. E eu disse que esta informação agora, este tipo de mensagem, te advertindo a respeito do terror que aguarda os pecadores e os que não se arrependeram, os rebeldes, tem que te fazer apreciar mais a graça, tem que te fazer agora viver uma vida mais justa.
tem que te fazer ansiar mais e mais para viver no temor de Deus, tem que te fazer mais e mais alcançar mais pessoas e avisá-los, persuadi-los. É por isso que em Jeremias 33, Jeremias 31, Jeremias 31, 3. Quando chegarmos lá, vamos ler juntos, Jeremias 31, 3. Ele diz, povo abençoado, o Senhor nos apareceu no passado, dizendo, eu te amei com amor eterno, com amor eterno eu te amei, com cordas de amor te atraí. Então este é o amor de Deus, povo abençoado. Então por que você pereceria no inferno? Por que você iria para o inferno? E ir para o inferno, essencialmente, vai depender de como você lidou com a sua vida no seu lugar de trabalho. Eu dei o exemplo de muitas mulheres e moças que se colocam em lugares onde o chefe vai passar e vão pedir uma carona, ou ele sabe que ele vai vê-la nesta manhã, enquanto nós falamos, muito disso já está acontecendo, que ele vai vê-la. Então ele vai parar e vai dar uma carona, e ela se vestiu de uma forma específica, então ele faz ela sentar no banco da frente. Então há tanto que está acontecendo que você pode impedir. Você pode tomar uma decisão determinante e resoluta. Eu vou viver para o Senhor. Eu agora sei dos perigos do pecado. Você sabe o que acontece nos escritórios hoje? É lá onde a sedução do pecado está. Mateus capítulo 25, Mateus 25, se você abrir comigo lá, nós vamos ler o versículo 41. Mateus 25, 41, ele diz, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, partem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então o inferno não foi preparado para vocês. Por que então você tomaria uma decisão deliberada de ir para o inferno, quando o próprio Deus que criou o inferno não criou para você? Então, mas você agora nasceu de novo. Você pode escolher e ser mais maduro e dizer, não, este homem está sempre vindo na sua mesa e pela forma como ele olha para você, você vê que ele está te cobiçando, mas você é casada. Talvez seja o seu pastor e este homem está sempre vindo e te cobiçando, e o tipo de brincadeira que ele faz com você na hora do almoço, você pode parar com isso e dizer, eu sou casada com um pastor, eu sou casada com um bispo, com um arcebispo, com um evangelista. Eu não vou permitir isso, eu temo a Deus. Deus está em nossa casa. Nós demos as boas-vindas para Deus em nossa casa. Que péssimo exemplo para os meus filhos e minhas filhas se eu fizer isso. Estas são as coisas que você pode bloquear quando você está equipado com o conhecimento do terror, o horror do pecado, já equipado com o conhecimento de quão letal é o pecado. Então ele diz que o inferno é um lugar de escuridão. Se você olhar o livro de Lamentações, Lamentações 3, povo abençoado, é um lugar, inferno é um lugar horrível, ninguém quer estar lá, ninguém quer perder as suas vidas eternamente no inferno. É por isso que esta é uma oportunidade tão maravilhosa para eu te alcançar enquanto você está a caminho do seu escritório e ter esta conversa séria com vocês. Livro de Lamentações 3:6, ele diz, ele me fez habitar na escuridão, como aqueles que há muito morreram. Ele me fez habitar na escuridão, como aqueles que já morreram há muito tempo. Ele me cercou de muros e eu não posso escapar. Ele me atou com correntes pesadas. Novamente, Deus está descrevendo o que acontece no inferno e você quer que fugir, porque o fogo é muito forte. Você, lembre-se, é fogo e enxofre. Quando você tenta respirar, você respira em fogo todos os dias, cada segundo, cada minuto. Você quer fugir, mas ele diz que você não tem como fugir de lá. Veja a ilustração que ele está te dando na terra dos viventes aqui, para que você possa tomar uma decisão, ou nesta manhã, enquanto você vai para o escritório, você diz, não, eu não vou almoçar hoje. Aquele homem está me cobiçando, meu marido está em casa. Mesmo que o seu marido
marido não esteja trabalhando, ele não tem emprego, ele não está trabalhando, isso não pode ser um passaporte para você agora, porque é você que provê o pão, que agora você vai começar a flertar com os homens, com piadas no escritório, flertando com o seu chefe para preservar o seu trabalho, e o seu marido está reclamando quando ele vê, ele pode dizer quando ele te leva para o trabalho e depois vai te buscar, ele pode ver o relacionamento que você está tendo com este chefe e dizer, não, isso não está certo, não, eu estou sentindo que isso não está certo, nós somos nascidos de novo, mas é você, não, então você fala, não, sou eu que estou ganhando o pão aqui, então sem o meu dinheiro, é com o meu dinheiro que nós estamos sobrevivendo, então você se torna uma mulher muito difícil, inacessível. Então, toda vez que o seu marido quer falar com você, você se tranca no quarto. Então, esses são os esquemas do diabo. Nós somos nascidos de novo uma vez e há um amor tão enorme que Deus está estendendo para a humanidade. Por que você morreria? Por que pereceria no inferno? Por que não fazer a escolha hoje? Trabalho pode vir e ir, então não faça o do teu trabalho o seu chefe. E deixe o seu marido ser o chefe da família, dê a ele a autoridade. Talvez o seu marido seja um evangelista, ele levanta cedo, ao meio-dia ele vai alcançar pessoas, ele vai evangelizar e você está trabalhando no escritório, você é uma advogada, um médico, mas isso não te dá desculpa para abusar do teu marido, para recusar-se a ouvir o conselho santos. Você sabe que o seu esposo pode ver quando ele vai te buscar, como você está se comportando. E ele diz, não, querida, isso não está bom. Tem alguma coisa que não está certo. Então, isso é Deus te alcançando, é o amor de Deus. A consciência da justiça. Isso não está certo. Por quê? Porque Deus está tentando te ajudar através da salvação da graça para entender os perigos, a mortandade, a letalidade do pecado, há um juízo eterno. Quando você transpor até a dimensão da eternidade. E ele disse, ele os fará habitar na escuridão. Então, enquanto você está brincando com aquela secretária e a tua esposa está em casa, ou aquele homem, você é uma secretária, e você... Então, qualquer que seja o caso, qualquer que seja a situação, se é um homem com uma secretária e a esposa é uma dona de casa, ou é uma mulher que tem o seu chefe e o seu marido é um simples e humilde pastor ou evangelista. Então é isso o que acontece com aqueles que temem a Deus. Então você se lembra que você tem que ter sabedoria para evitar o juízo eterno. Porque ele diz, ele me fez habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito tempo. Ele me cercou e eu não posso escapar. Ele me atou com pesadas correntes, significando que aqueles que forem para o inferno, eles vão querer escapar por causa do tremendo tormento do fogo insuportável. O tremendo tormento de não conseguir respirar por causa das chamas do enxofre. E então, o fogo entrando e quando você abre a boca, sai fogo da sua boca. Quando você expira, sai fogo do seu nariz. Então, porque você está queimando por dentro, tremendo tormento, você vai querer escapar, mas o Senhor diz aqui que você não poderá escapar. Por quê? Porque você brincou com o pecado, você não ouviu a voz da graça que veio através da nuvem de Deus, te convidando para se arrepender e entrar no reino do céu. Então, o inferno é um lugar terrível. O Senhor está advertindo aqui. Ele está advertindo vez após vez. Para que você possa se apartar totalmente e evitar o pecado. No livro de Marcos 16:16, veja o que ele diz. Marcos 16:16, olha o que ele diz. Enquanto eu estou terminando tudo isso. Então, Marcos 16:16, ele diz o seguinte. Ele diz o seguinte. Todo o que crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer
será condenado. Novamente, Deus está avançando a graça e levantando uma advertência. Por favor, não ignore a graça, há juízo eterno. João 5, 29, olha o que ele diz aqui. Novamente, Deus te advertindo enquanto você vai para o trabalho. Cuidado, há juízo na frente. João 5, 29, ele diz o seguinte. Ele diz, quando chegar lá, vamos. Então eu digo, nada posso fazer de mim mesmo, eu julgo conforme eu vejo, e o meu juízo é justo, porque eu não busco me agradar, mas aquele que me enviou. Novamente, ele leu 30. Novamente, o Senhor está advertindo claramente que há juízo esperando o povo abençoado. E ele diz, no mesmo João 5, 28, ele disse, não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aqueles que fizerem o bem, aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Novamente, Deus levantando uma dicotomia aqui, dizendo que a graça de Deus, que traz salvação para todos os homens, apareceu. Já foi entregue para você. E Deus é muito justo e cuidadoso para também te advertir que para aqueles que rejeitarem o seu convite para o reino do céu, há inferno, há condenação, há perdição eterna, há fogo eterno, juízo eterno que está esperando por eles. Deus está clamando como a geração e advertindo a geração que o juízo está vindo, povo abençoado. Ele não falhou no seu dever de advertir. É por isso que ele veio na sua nuvem, ele mesmo para te convidar para ir para o céu, mas também para te alertar. E agora vocês desta geração podem dizer que, devido à missão destes profetas que estão falando com vocês, agora nós vamos adorar um Deus que nós conhecemos, um Deus que nós vimos e conhecemos, porque Deus, o Espírito Santo, desceu sobre ele em Kakamega, porque agora Deus Pai vindo pessoalmente em Querítio, Capcatete, Central Park, vindo aqui sumo de dezembro, 22 de dezembro de 2019. Então nós adoramos um Deus que nós conhecemos e agora nós decidimos honrá-lo. E ele veio para estender este convite. E então Daniel capítulo 12, 2, ele diz, multidões que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e outros para desprezo e terror eterno. Novamente Deus não está falhando em advertir que há juízo eterno, há fogo eterno, punição, castigo eterno, vergonha eterna, terror eterno, aguardando aqueles que se recusaram a receber o arrependimento, receber Jesus, receber a santidade, receber a justiça, e rejeitaram tudo isso e se tornaram rebeldes, e foi para aquele escritório, começou a flertar com os homens, com as mulheres. Deus não falhou no seu dever de levantar esse alerta constantemente, povo abençoado. É um tempo muito temível na igreja, e é por isso que é tão importante neste tempo o livro de João. Jonas 2, a mesma coisa. Deus está levantando uma advertência, povo abençoado. O livro de Jonas, capítulo 2, enquanto eu termino agora. Jonas, capítulo 2, ele diz o seguinte. Quando você chegar em Jonas, capítulo 2, nós vamos ler juntos, ele diz no versículo 6. Eu afundei até os fundamentos dos montes, as terras cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu, meu Deus, tu, ó Senhor, meu Deus, tu trouxeste a minha vida de volta da cova. Deus está usando isso para descrever para vocês como que é o inferno. Desde as raízes dos montes lá embaixo, você está afundado lá. A terra lá embaixo te impediu, te fechou para sempre lá embaixo. Você pode ter o sentimento
horrível de estar confinado em um lugar que é escuro embaixo da terra. Você quer respirar, não consegue. Você quer escapar, não consegue escapar. Então o Senhor está te armando com toda esta informação para que você possa tomar a decisão correta, para que você não possa dizer, eu não sabia, eu nunca ouvi. Se eu soubesse, eu teria feito a decisão correta. Agora você já sabe, você já está muito ciente de quão mortal é brincar com o pecado. Então agora você pode fazer essa escolha de ir para o céu, para o reino da glória, celebração e júbilo e vida eterna, e o contraste, o oposto, de ir para o eterno poço do inferno, com fogo e com verme que nunca morre e o fogo que nunca apaga. Então desta forma Deus está te advertindo que aqueles que entram no céu, Mateus 7, 13 e 14, os que entram no céu são muito poucos. Então, enquanto você vai para o escritório, eu quero te dizer que o diabo vai tentar de tudo para te impedir de entrar no céu. Mateus 7, 13 e 14, ele diz o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à destruição, e são muitos os que entram pelo portão que leva ao inferno. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são pouquíssimos os que a encontram. Isso é uma coisa terrível, povo abençoado. É tão terrível ouvir que somente alguns poucos entrarão no céu. Então você tem que estar alerta, você tem que continuar caminhando, é isso que o Senhor está dizendo. Você tem que continuar trabalhando. E o Senhor diz que mesmo o juízo lá, haverá juízos diferentes. Algumas pessoas sofrerão mais. Esta geração vai sofrer mais como a geração mais pecadora. Porque ele disse, ai de você, Cafarnaum. Se você lê Mateus, eu tenho tanto para dar, mas eu sei que vocês estão indo para o trabalho. Mateus 10, 15, ele diz o seguinte. Mateus 10, 15, ele diz o seguinte: eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, para Cafarnaum. Esta geração é como a população de Cafarnaum. Eles viram os megaprofetas de Deus comandando o céu para abrir e chuva descer, a chuva da glória, em Cacamega, em Joro, Eldamaravim, em Kissi, Lagos, Nigéria, Menengaium, depois da visitação instantânea, Lima, Peru. Vocês viram tudo isto? Ele está dizendo que vocês são aqueles de Sodoma e Gomorra, porque o povo de Sodoma e Gomorra dirá, se nós tivéssemos visto a chuva da última glória, nós teríamos nos arrependido e nunca mais teríamos pecado e teríamos temido a Deus. Esta geração viu a nuvem de Deus descer e me envolver. Eles me viram comandar o sol em Central Park, vocês me viram do altar com a liderança da igreja lá no altar, e nós estávamos todos olhando para cima, enquanto o sol obedecia às profecias e estavam aplaudindo os profetas de Yahweh. Eles estavam em Kisumu, a olho nu, olho nu, todos viram em Kisumu. Eles viram os dois profetas ministrando juntos em Lima, Peru, em Nairobi, em Kisumu. Eles viram Então o Senhor veio para convencê-los. Vocês estão vendo aleijados sendo levantados lá na Austrália por um único comando. Vocês viram uma mão aleijada, uma mão seca, uma mão paralisada que soltou no Brasil. Vocês viram estes aleijados andando? Vocês viram tudo isso? E ele está dizendo, vai ser mais tolerável para Sodoma e Gomorra do que para Cafarnaum, Corazim, Betsaida. Aquelas cidades que viram as maravilhas de Jesus, e vocês já viram mais do que Cafarnaum, Corazim e Betsaida. Então, povo abençoado, você vai receber tudo isso. A glória dos aleijados estão andando, a nuvem de Deus, a última chuva do Espírito Santo, o sol aplaudindo, as estrelas de nêutrons sendo comandados para colidir, e o comando 13 anos antes. E você vai continuar brincando com o pecado?
Você realmente vai fazer essa escolha hoje? O Senhor está dizendo, não, conserte o seu caminho, voltem. Por que vocês deveriam perecer? Eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas ao contrário, eu prefiro que o ímpio se arrependa, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor está clamando para esta geração. Porque o lugar onde vocês normalmente perdem o jogo, você perde a batalha, é no escritório, é o lugar onde a maior parte das pessoas perdem a sua salvação. Quando você vai para a hora do almoço e tem outras conversas contrárias à instrução de Deus, Deus está te instruindo a ter separação, temor de Deus, justiça, e agora que você sabe a respeito do inferno, você tem que viver a sua vida no tremendo temor de Deus, e Deus está demonstrando para você que você tem que apreciar o que Jesus fez por vocês. Então você tem que apreciar a Deus que está te avisando para não brincar com o pecado e ir para o inferno, as consequências do inferno. Eu vou terminar com o livro de Jó, 21:30, ele diz: que o mal é poupado. Jó 21, versículo 30, que o mal é poupado da calamidade e que do dia da ira recebe livramento, o tremendo amor de Deus. Então ele diz, quem o acusa, lançando em seu rosto a sua conduta? Quem lhe retribui pelo mal que fez? 32, pois o levam para o túmulo, e sobre a sua sepultura se mantém vigilância. O Senhor está clamando para essa geração, povo abençoado. O Senhor está tentando te alcançar, te alertando que ninguém sabe o dia nem a hora. Entretanto, quando acontecer, é irreversível. Você sabia disto? É totalmente irreversível. Então, para terminar, eu vou ler o livro de Isaías 26:14. Ele diz, os mortos, agora tu os puniste e os trouxeste à ruína. O Senhor apagou toda a memória deles, significando que ninguém nunca mais se lembrará de vocês. Mas quando vocês estiverem no reino do céu, o Senhor sempre se lembrará de vocês. Vocês verão o Senhor, vocês verão os 24 anciãos, vocês verão os apóstolos, vocês verão os poderosos profetas do Senhor sentados lá em cima. Vocês terão comunhão com o Senhor em uma base diária. O Senhor te conhece. Será uma vida de vida eterna. Uma vida de vida eterna. É por isso que eu quero te encorajar hoje, para que enquanto você entra no seu escritório, no teu trabalho, seja no supermercado, se você acordou hoje com a intenção errada, deixe-me ir, usar o meu vestido curto, agora você pode reverter esse pensamento. Se você está se preparando para encontrar o seu chefe, que ontem olhou para você e hoje você vai se vestir, você pode reverter esta causa hoje. Você pode mudar esta conduta hoje. Você pode dizer, hoje eu nasci de novo. Hoje eu estou voltando para o Senhor. Eu não vou novamente agradar o diabo e então aumentar a missão do diabo, mas eu vou enfatizar a missão do Senhor. Essa é a razão pela qual eu vim até vocês nesta manhã, povo abençoado, com esta tremenda mensagem do inferno. A escolha do céu e do inferno, e focando na letalidade do inferno, no horror do inferno, para que agora você possa apreciar a salvação de Jesus, que você tem muito mais hoje. Para que agora você possa temer no temor de Deus, no seu escritório, no lugar de trabalho, para que você possa levantar a sua muralha, para que todos no seu trabalho saibam que eu nasci de novo. Não flerte comigo, não brinque comigo. Para que você possa dizer, não,
eu preciso esclarecer isso com meu chefe. Eu nasci de novo, eu sou casada. Então você vá clara e abertamente e você representa Jesus, você honra Jesus, seja na tua universidade, você está tentando seduzir o cabeça do departamento para te promover, então você tem que saber que há um eterno juízo te esperando. Qualquer que seja o problema, promoção, está muito difícil no mercado de trabalho e você está tentando alguma forma de ser promovido. Talvez você foi promovido por causa dessa sua atitude, mas agora você pode mudar esse curso, se arrepender antes que seja tarde demais. Talvez você seja um estudante e você então vai para aquele escritório e você quer se encontrar com aquele preletor, então você está tentando ir até o escritório dele para checar alguma coisa, para seduzi-lo. Você pode reverter isso nesta noite e permanecer firme por Jesus. Então, aqueles que querem receber o Senhor Jesus, diga: poderoso Senhor Jesus, eu entendi os perigos de brincar com o pecado e me comprometer com o pecado. E hoje eu me arrependo de todo ato e de comprometimento e eu te recebo como meu Senhor e Salvador, e eu decidi que eu vou nascer de novo e vou permanecer firme pelo sangue do Evangelho da cruz. Eu permanecerei firme pela salvação da santidade e da justiça. Por favor, cubra-me com teu Espírito Santo e lava-me com seu eterno sangue. E cubra-me, proteja-me das armadilhas do diabo, para que eu jamais seja arrastado para o inferno, mas entre no eterno reino de Jesus. Que o Senhor me ajude a alcançar mais pessoas, para que eles também possam evitar de ir para este terrível lugar chamado inferno. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo hoje. Muito obrigado por me dar uma chance. Que o Senhor os abençoe. Este foi o seu pão diário nesta manhã. Obrigado.